Boa noite. Eu só peço para quem estiver assistindo no YouTube, depois informar se está ouvindo bem o som, tá? Se está chegando o som por aí. Eu tive que mudar o microfone aqui. Mas vamos lá. Hoje o tema... Gente, eu estou mais uma vez feliz. Eu gosto muito de vir aqui conversar com vocês. Mas hoje, na realidade, desde a semana passada, estou bastante feliz com a descoberta que eu fiz. Não sei se mais alguém já pensou sobre o tema que eu vou falar aqui hoje, desta forma exata, né? Muitas pessoas, às vezes, chegam próximo disso. Mas eu fiz uma descoberta que, para mim, foi fantástica. Para mim, foi um diferencial e vai ser um diferencial na vida de muita gente. Boa noite quem está entrando aí. Boa noite a todos. Que é sobre o câncer. Porém, antes de falar exatamente qual é essa descoberta, eu preciso que a gente ajuste alguns detalhes para entender melhor tudo isso. Tá bom? Então, som baixo. Vamos ver aqui. Som baixo. Interessante que tudo aqui está no máximo, né? Só um minutinho. Aqui está tudo ok. Vou chegar mais perto um pouquinho, quem sabe aumenta aqui. Mas o microfone aqui, tudo está trabalhando no máximo aqui, gente. Tudo está no máximo. Vou esperar, vamos ver se vai dar certo assim. Vou falar mais alto um pouco. Então, vamos iniciar. Isso é introdução, sempre eu levo um tempinho mesmo, vocês já sabem disso. Vou chegar, né? Vamos lá. Primeiro, o que é o câncer? Tá, vamos só fazer uma breve revisão de tudo aquilo que nós já falamos sobre o câncer em diversas lives dos últimos anos. O câncer, obviamente, tem vários pontos de vista, várias interpretações, mas é uma célula anômala. Uma célula que perdeu a informação de como se reproduzir de forma sadia. Tá? Então, um resumo bem resumido é isso. É uma célula que perdeu a informação de como se reproduzir de forma correta e sadia. Ela começa a se replicar de forma anômala. Então, ao invés da célula se replicar como deveria ser, para continuar mantendo aquele órgão sadio, aquela parte sadia, o que acontece? Ela começa a se replicar de uma forma desgovernada, sem ordenação. Tá? Esse é um resumo. E a causa disso? Qual é a causa? Nós temos aí diversos estudos. A princípio, nos primeiros estudos do câncer, de 50 anos para cá, nós podemos ver que simplesmente era tido como um distúrbio e aquilo era arrancado do corpo. Mas por que de repente volta? Né? Você sabe que uma boa parte dos pacientes oncológicos, das pessoas que fazem terapia, quimioterapia e cirurgia e retiram ali a parte cancerosa, uma boa parte delas voltam depois do câncer. Algumas não, mas uma boa parte volta. E outras pessoas que aparentemente estavam super sadias mesmo com câncer, a partir do momento que descobre, começa a fazer quimioterapia, piora e vem a óbito, vem a falência. Vocês sabem disso também. E aí, de um tempo para cá, começou a surgir a medicina psicossomática, mais em atividade. E aí, então, nós tivemos o quê? O câncer associado com aspectos emocionais, aspectos do quê? De estado de não perdão, estado de muita mágoa, de mágoa profunda. E aí começou a briga entre a terapia convencional com a terapia
da psicoterapia, os psicólogos e os terapeutas, uns atestando que era emocional, outros atestando que era puramente uma distorção. Aí nós tivemos alguns médicos, como o Otto von Gard, esqueci o sobrenome dele, me desculpe, mas esqueci, que ele viu que onde existe câncer, existe baixa de oxigênio. Então, você repondo o oxigênio ali naquela área, você mata o câncer. E outros descobriram que o câncer ele só sobrevive em lugares propícios ao câncer. Quando você pega uma célula cancerosa e coloca num meio onde não tem o alimento do câncer, ele morre, a célula morre e o câncer morre. Então nós temos tudo isso. Tá. As pessoas pararam de ter câncer por causa disso? Não. Mesmo sabendo que pode ser falta de oxigênio, pode ser emocional, pode ser comportamental, pode ser tudo isso que nós vimos, diminuiu o número de câncer no mundo? Não, não diminuiu. Continua e aumentando, né? Continua e ainda aumentando. E aí? Então, poxa, nós temos mais informação hoje, nós temos diversas terapias, tanto as mais agressivas quanto as mais naturais, e as pessoas continuam com câncer. Já percebeu isso? Que fala, usa suplemento, aí cada vez mais aumentando os suplementos, e as pessoas continuando com câncer. Fala-se do emocional, e as pessoas continuam com câncer. E crescendo, um número assustador, crescendo cada vez mais. Alimentação, né, boa alimentação, porque a alimentação tóxica ela causa o câncer, e a gente vai e encontra pessoas que têm uma alimentação perfeita e estão com câncer. Certo? Então, tem uma grande interrogação nisso. E agora que vai entrar a questão que eu descobri dos últimos 15 dias para cá. Essa é uma descoberta, para mim, é uma descoberta minha, tá? Não sei se outra pessoa já chegou nesse mesmo ponto, mas é uma descoberta minha. Vou deixar aqui atestado para vocês em vídeo, em áudio. Celso Zimon fez uma descoberta em relação ao câncer. Estou compartilhando agora com vocês aqui em primeira mão. Claro que eu vou estudar mais isso profundamente, eu vou entrar ainda em algumas questões, mas o que eu vou trazer aqui para você nesse momento, para mim é uma novidade, tá? Estou dizendo para mim uma novidade isso, nunca vi nenhum trabalho e nem ninguém comentando sobre isso, porque as pessoas até falam muito do aspecto psicossomático, como eu comentei, mas mesmo assim ainda fica muito subjetivo, não tem algo palpável. Não tem algo assim que consegue encaixar melhor. Ainda é muito assim, puxa vida, mas onde? Exatamente onde? Emoção? Qual é a emoção? Será que é raiva? Será que é angústia? E aí você vê uma pessoa que está toda em paz, fazendo meditação e está com câncer, então ela não tem angústia, ela não tem raiva, ela não tem nada. Aí você começa a entrar no aspecto metafísico, nossa, fica um bolo. Algumas você consegue identificar, outras não. Boa noite, fui paciente oncológica. Rosário está aí comentando. Obrigado pelo sua participação aqui, Rosário. Então, meus amigos, e nós vemos que também algumas pessoas que são tratadas de câncer, de repente, elas realmente melhoram. Onde está o X da questão? Então, agora que entra. A semana passada eu fiz uma live e comentei com vocês sobre esse floral novo. Floral Constelação Familiar. Tá? Mostrei esse floral aqui semana passada. E comentei já um pouquinho sobre algo interessante que eu descobri nele. Mas agora que eu vou comentar mesmo sobre tudo. Que é o seguinte. Há mais ou menos um mês eu venho namorando uma flor de uma árvore. E eu sou fenomenológico. O que significa isso?
uma característica, uma propriedade, uma técnica de estudo onde você não vai para o estudo, você não vai com teorias pré-concebidas. Por exemplo, se eu tenho uma teoria que eu acredito em determinada coisa, vou chamar coisa, eu vou fazer um estudo, eu já vou com a teoria tentando provar que aquilo tem a ver ou não tem a ver com a minha teoria. Então, eu já tenho uma imagem pré-concebida, algo pré-concebido, que eu vou tentar adaptar àquela possibilidade. Quando eu não vou com teoria nenhuma, isso se chama fenomenologia. Você vai observar o fato pelo fato. E aí depois você vai vendo o que aquilo acontece. Porque se você tem teorias, às vezes você não vê algum fato, porque para você aquele fato não existe. Ou crenças, né? Quem é muito religioso, participa de crenças ou dogmas, às vezes perde muito da realidade porque ela não está vendo, porque na cabeça dela, naquilo que ela aprendeu, determinados fatores não existem. E ela já vai tirar aquilo do fato. Infelizmente, eu sei que é muito importante a religião para as pessoas, mas em alguns momentos isso atrapalha. Claro que depende também da religião. Mas então eu vi tudo isso para explicar. Eu vi uma flor e fiquei namorando aquela flor. Não fui pesquisar que flor era, não conhecia, tá? Eu só sei que era flor de uma árvore porque ela estava na árvore. E aquilo me chamou atenção. Eu passava na frente dela, eu olhava, eu tento sentir, porque eu tenho essa sensibilidade, mas não estava sentindo, não estava tendo nenhuma conexão. E então, depois, há 15 dias atrás, eu participei de um workshop, fui convidado para participar de um workshop. Esse workshop foi bastante significativo. E nele eu pude entender, nesse workshop, que não tem nada a ver, aparentemente, com aquela planta, aquela flor. Eu pude entender mais profundamente um conceito que eu já tinha, mas estava meio deixado de lado, porque é coisa muito antiga, sobre a ordem familiar e a constelação familiar. Foi um workshop de constelação familiar. E depois que terminou o workshop, eu acordei no dia seguinte com uma voz, é sério isso, com uma voz me dizendo: essa flor é a flor que representa a constelação familiar. Eu falei: opa, como assim? Eu estava tentando já há quase um mês entender aquela flor, para que ela servia, sem buscar nos meus livros, tá? Eu quero primeiro identificar, eu comecei a analisar. Eu via que ela tinha uma organização, uma ordem fantástica da forma com que ela é feita. E aí eu acordei com isso, eu falei: puxa, peraí. Então agora eu vou pesquisar mais sobre o que é essa flor. Então, a flor de uma árvore, aparentemente normal, até que eu encontrei uma menção a um estudo que está sendo feito com essa flor, na realidade com a árvore, né, com a semente da árvore, não é com a flor, que existe uma proteína chamada ECTI, Enterolobium difícil falar, viu, gente? Contorticilicum. Tá? Olha só, Enterolobium contorticilicum. Para que dão esses nomes estranhos, né? Inibidor de tripsina, proteína extraída dessa árvore, da semente dessa árvore, inibe crescimento de tumores. Aí eu falei: uau! Mas o que isso tem a ver com a minha constelação e meus estudos? Eu falei assim: interessante. A planta, obviamente, não vai fazer essa ação, esse efeito, né? A flor, porque é uma proteína extraída da semente. Mas eu acordei com essa voz: esta é a flor da constelação, porque aí eu precisava ter feito aquele workshop para entender aquela flor. Aí veio uma história, tá? Aí eu pude, na minha reflexão, eu pude encaixar uma história que para mim ficou perfeito, ficou fantástico. Vamos lá, agora eu vou explicar direto a história. A constelação familiar, que é uma técnica desenvolvida por um alemão, ela visa o quê? A ordem de tudo no universo. Tá? Então,
quem já fez constelação, uma boa constelação, né, deve ter entendido isso. Claro que é difícil falar, porque existem consteladores e consteladores, e hoje está virando moda a constelação, então vai saber onde que as pessoas estão fazendo constelação. Mas um bom grupo, né, de uma boa terapia de constelação familiar, a pessoa entende que quando nós estamos fora da nossa ordem, fora da hierarquia da família, nós ficamos meio que deslocados vibracionalmente, energeticamente ou espiritualmente, né, no mundo metafísico. A pessoa ela não se encaixa, começa a dar tudo errado para ela. Aí a hora que ela começa a entender que a vida tem uma sequência, tem uma ordem, uma hierarquia, ela começa a se ajustar. Tá? Foi até dado um exemplo pela psicóloga nessa vivência, que hoje o mundo está mais ou menos assim. Sabe aquela corrida de passar o bastão, quando você corre, passa o bastão para o outro pega e tem que sair correndo? O objetivo deles é ganhar. Quem pegar o bastão e for passando, a equipe que fizer isso melhor e chegar primeiro ganha, tá? É mais ou menos a vida. Você recebe a vida, você recebe a vida dos seus pais, eles passam o bastão, né, o bastão da vida para você tem que seguir, passar para os seus filhos, e o que você fizer de melhor, você vai passando. Você só vai conseguir passar aquilo que você tem. Então, o que acontece? Quando o cara está correndo e você está lá esperando o bastão, a hora que ele chega, você tem que pegar o bastão do jeito que chegar, ok? Vamos supor que ele estava caindo ali, nossa, ele estava se esforçando, quase caiu, ele não conseguiu colocar na sua mão, ele estava lá embaixo, você tem que abaixar, pegar e sair correndo. Você não vai discutir com ele por que ele caiu, certo? Não, você viu que ele estava fazendo o maior esforço dele para te passar. Se ele passar na sua mão, amém. Mas se não passar, se ele cair, você tem que dar um jeito de esperar o que for. Então, isso seria o normal da vida. Imagina quedas de cachoeira, né? Cai, enche um pouquinho, cai, enche um pouquinho, cai. Agora, hoje, nesse nosso mundo moderno, nesse nosso mundo cheio de internet, cheio de conexão, que todo mundo está aprendendo de tudo, começou a ter uma falta de respeito de ordem e hierarquia, mais ou menos assim. Imagina que você está nessa corrida e o rapaz vai passar o bastão para você, ele não consegue entregar na sua mão. Ele está quase tropeçando, ele está lá embaixo. Ao invés de você pegar o bastão do jeito que for e sair correndo para fazer a sua parte, você para. Pera, o bastão era para ser entregue aqui a 45 graus, na minha mão, para eu conseguir a velocidade X e chegar lá em tanto tempo. Se você não consegue me entregar o bastão a 45 graus na minha mão no momento certo, eu não consigo caminhar X metros e chegar em X segundos no meu objetivo, e com isso nós vamos perder. Você vai ficar discutindo com o cara lá, por que você não fez? O que aconteceu? Você não devia ter feito assim? Você devia ter olhado que eu estava aqui? A pessoa, ao invés de pegar o bastão e sair correndo, ela está discutindo com o cara que chegou, ou seja, ela não vai chegar a lugar nenhum, não vai ganhar jamais essa corrida. É o nosso mundo de internet. Especialmente dos haters, né, dos comentaristas gratuitos da internet, que sabem tudo, querem comentar tudo, e normalmente destroem. Então essas pessoas, elas não querem correr na vida, correr no bom sentido de viver a vida. Elas querem discutir, elas só querem receber a coisa perfeita, elas não entendem que o outro fez o melhor. Isso é uma alegoria para explicar que na nossa família nós recebemos o melhor que eles conseguiram. Nós não temos que ficar discutindo com os nossos pais por quê? Por que isso? Porque aquilo não temos. É o bastão que eles conseguiram nos dar. Então, a técnica da constelação familiar desenvolvida por esse alemão, essa técnica ela visa fazer com que você entenda esse processo e pare de ficar de mimimi, de kikiki, achando um culpado para a sua vida. Pega o seu bastão e vai adiante. E essa técnica também, ela diz que você tem a sua posição. Na cachoeira, tudo está descendo, tudo está num fluxo. Quando você quer discutir com os seus pais, com os seus superiores, tá? Sobre a vida, discutir no sentido de você sabe mais, significa que você, ao invés de descer a cachoeira, você está querendo subir. Você está indo contra o fluxo.
Totalmente contra o fluxo. Não significa que você tenha que aceitar tudo dos seus pais, mas você precisa aceitar o quê? Aceitar que aquilo é o que ele tem para dar. Você não precisa levar aquilo que você não quer, mas ele está em você. Quem é você? Você é metade seu pai, metade sua mãe. Eu mostrei isso em vídeos nos grupos aí anos atrás, Rádio da Terra, quem fez curso comigo. Você é uma interrogação muito grande, que essa interrogação é meio a meio e mais um pouco do que vem para trás, avós e bisavós. Então, nós somos essa mistura. Se você for virar de frente, você vai contra o fluxo. E aí você fica fora, você se transforma num enrosco, sabe quando de repente cai um galho e começa a enroscar tudo ali? Então, no mundo energético, no mundo vibracional, é isso que acontece com a gente quando nós estamos contra o fluxo, quando você não aceita uma hierarquia, uma ordem, um respeito. No Oriente, os idosos, por mais que eles xinguem, por mais que eles fiquem nervosos, no Oriente eles respeitam. Eles não vão brigar com idosos, porque sabem que aquilo que é o que eles têm para dar. E a constelação familiar é uma forma ocidental, né, ocidentalizada, da gente entender esse mundo oriental, o mundo dos antigos índios, dos antigos xamãs, que tem esse respeito, essa hierarquia, que nós não temos mais. Então você vê filho brigando, batendo em pai, batendo em professor, por quê? Porque perdeu-se a ordem, perdeu-se a hierarquia. Um dia isso também foi demais, né? Abusou-se da hierarquia. Então hoje nós temos uma anarquia. Porém, o que acontece? Acontece que nós perdemos totalmente o sentimento de eixo. E o mundo está esse caos. E o que isso tem a ver com a palestra de hoje? Tudo acontece na nossa vida de forma espelhada. Existem os neurônios espelhos que querem repetir tudo que nós estamos vendo, tudo que nós estamos sentindo. E a partir do momento que eu tenho um deslocamento, mesmo que eu não saiba intelectualmente, mas eu tenho um deslocamento, eu não estou encaixado no meu fluxo familiar, que isso é muito extenso, senão eu teria que falar sobre constelação familiar aqui, mas existe um eixo, uma hierarquia, então a ordem que os irmãos nasceram precisa ser respeitada. Inclusive, uma pessoa que foi abortada, não importa o motivo, tá? Ele existe energeticamente. Se o seu pai, de repente, tem outros irmãos com uma outra pessoa, ou a sua mãe, eles fazem parte energeticamente da família. As esposas, ex-esposas, que não existem ex-esposas, ex-maridos, fazem parte da família. Não tem como relegar isso. E a coisa é tão profunda que quando, vamos supor, que você tem um pai ou um avô que é drogado, que é bêbado, que bebe, alcoólatra, seja lá o que for, e a família toda rejeita, olha a importância do que eu vou falar. A família rejeita, o seu filho ou o seu neto vai nascer igual ao seu avô. Porque quando você rejeita algo que está na hierarquia acima, eu já falei, você não precisa aceitar para você, para a sua vida. Mas você tem que aceitar aquela pessoa na sua família. Não importa o que ela faça. Quando você rejeita, o sistema ele vai tentar encontrar uma forma de você aceitar aquilo. Você tem que passar por aquilo. Não veio à toa. Nada é à toa. Aí vai fazer você nascer com um filho ou um neto com o mesmo problema do seu pai ou do seu avô, porque você vai ter que amar, você vai ter que aceitar. É assim ou não é? Vocês não veem isso? Isso que eu estou falando aqui não é teoria. É prova, é certeza. Aquilo que você rejeita, aquilo que você repugna, vai acontecer na sua vida mais cedo ou mais tarde. Para você aprender a entender aquilo. Então, quando você põe uma pessoa dessa fora da sua família, você causa uma distorção na energia familiar que vai precisar ser corrigida mais cedo ou mais tarde. E porque as pessoas não querem pensar sobre isso, não querem discutir sobre isso, e muitas não acreditam nisso, algumas religiões condenam isso, que o mundo está piorando cada vez mais. Tá? Porque tá todo mundo, não, eu sou o todo, não é isso? O novo, até da espiritualidade moderna, eu sou o todo, eu sou poderoso, eu posso tudo, né? Ninguém sabe mais que eu. Eu já sei tudo, eu estou só relembrando. Tem gente, você não, eu já sabia, eu estou só relembrando.
Isso é uma pegadinha também, significa que seu ego ainda está lá em cima. É claro que a nossa essência sabe, mas nós aqui não sabemos ainda, a gente tem que redescobrir. E a nossa essência é uma coisa, eu sou outra coisa. Que a gente precisa entrar num acordo, senão não teria separação. Então tem muita frase espiritualista aí errada. E onde está a conexão? O neurônio espelho repete tudo. O campo mórfico faz com que a gente assimile aquilo. Então, uma pessoa sem ordem na sua família, na sua vida, sem respeitar a hierarquia, ela transmite isso para suas células, desordem. E na região que mais impacta essa desordem vem o câncer. Ok? Então, com isso, até arrepiei, gente. Hoje, e vocês são as primeiras pessoas a ouvirem isso, eu descobri a ordem do nascimento do câncer no aspecto psicossomático. Porque dizer que era só emocional, que era só mágoa, que é só raiva, você não perdoou, ainda é subjetivo. Faltava para mim algo mais substancial, algo que eu pudesse palpar, e eu tive que descobrir por mim mesmo. Quando a nossa vida está em desordem, seja ela o aspecto que for, e mesmo que eu não saiba, eu gero um impacto naquele campo de desordem dentro dos meus órgãos, que é ali que vai nascer a desordem celular. Aí eu consegui explicar. Então hoje, vou até colocar a data aqui, 17/7/2019, tudo bem que eu tive essa vivência já fazem 10, quase 15 dias, mas hoje eu consegui explicar, pelo menos para mim, é lógico para mim, espero que para você, que a desordem celular que causa um tumor, que causa um câncer, ela é de acordo com a nossa desordem familiar, energética, hierárquica, vibracional. E tudo isso eu descobri pesquisando uma flor, e aí eu criei o floral Constelação Familiar. E outra coisa muito bacana é que eu vi que a maioria dos grupos de constelação familiar colocam uma árvore como símbolo, né? Uma árvore como um símbolo da constelação familiar. E eu estava o quê? Namorando exatamente o quê? A flor de uma árvore. Então, olha que bacana. E que foi descobrir que ela tem uma propriedade anti-câncer, não é o floral que é anti-câncer, tá, gente? O floral não é medicamento, é bom deixar isso bem certo. Mas, quando você começar a tomar o floral, você vai sentir vontade de entrar numa ordem interna, ordem familiar, ordem hierárquica. E pode até sentir vontade de participar de um grupo de constelação familiar. Ou se você já está participando, você tomando floral, o que vai acontecer? Você vai aprofundar a sua terapia, vai aprofundar o seu tratamento, vai querer entrar mais nessa ordem, vai aprofundar melhor o campo seu de terapia, até mesmo durante as sessões de constelação familiar. E com isso, você entrando em ordem, você vai afastando a possibilidade do câncer dentro de você. Quando você entrar em ordem, tá? E o floral vai te ajudar a entrar em ordem. O floral não é anti-câncer, tá bom? Deixar isso bem claro. Mas todas as pessoas que têm isso serve para todas as doenças, não só o câncer, serve para tudo. Porque a doença nada mais é do que o desequilíbrio em alguma área da nossa vida. Se é nutricional, corrige com a nutrição, mas às vezes é nutricional porque a sua mente, a sua vibração não está legal, não está te fazendo conectar com algo mais positivo. Aí você come qualquer coisa, então o floral vai te ajudar sempre. Então nós temos 2 florais que trabalham diretamente com todo esse processo de reequilíbrio e também a constelação familiar, Reiki, que é o floral amor, que é a base de tudo é o amor, e a base da ordem é o constelação familiar. Então eu indico para todas as pessoas que querem melhorar e afastar o câncer da vida, tomar o floral amor e, junto, o floral constelação familiar. Eu já deixo aqui essa dica para todos vocês. Isso aqui é uma descoberta fantástica, gente. Porque vai ajudar você a entrar em ordem, se amar, elevar a sua frequência, seja paciente oncológico ou não,
tanto faz. Já teve, está tendo, está tratando, pode usar sem problema, para que o seu aspecto de ordem entre no eixo e floresça. Tanto é que aqui está escrito ordem, hierarquia, florescimento. Para você florescer, você precisa ter ordem e hierarquia. Sem ordem e hierarquia não tem como. Então, você colocando ordem na casa e na sua casa interna, você vai afastando as condições de degeneração, distúrbios e doenças degenerativas. Gostou? Achou interessante essa descoberta? Comenta para mim, deixa seu comentário, depois eu vou lendo também mais sobre isso. Quem quiser, já deixa a dica aqui, né? Adquirir o Floral Constelação Familiar, já está disponível, entrou hoje no nosso site, zimonsupplementos.com.br. Se você conhece constelação, faz constelação, eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com o seu professor, com o seu terapeuta, e mostrasse para ele essa oportunidade, entendesse essa história, porque a pessoa precisa entender a história. Se ela não entender a história, ela vai achar que é apenas mais um floral, como algumas pessoas às vezes não, ouve falar floral da mantiqueira, acha mais um floral. Não é. A pessoa precisa entender o que está sendo desenvolvido aqui, o que está sendo criado aqui. E cabe a você explicar também se você gostou. Então, passe para as pessoas, passe para quem faz constelação, ou não, porque você, se ajustando, você vai cada vez mais ser livre das doenças, degenerativas, e indico que você faça uma constelação familiar para se ajustar. Procure um bom profissional, tá? Porque está contaminando aí. Todo lugar agora tem constelação familiar, que é igual o reiki, né? Começou a ter todo lugar. E não é. Não adianta dizer que é igual, porque não é. Quem sabe, não é igual. Uma honra, Celso, você ter... Opa, tem a Elisângela. A Elisângela foi a chave mestra para tudo isso acontecer. Ela que me convidou para fazer parte desse grupo Flama, vocês podem seguir aí. Inclusive, eu vou depois colocar no meu site a divulgação do grupo, aqui na nossa região, Guaratinguetá, Lorena. Quem quiser fazer constelação, a dica já está aí, ó, entre em contato com a Elisângela. Uma honra para você ter tido essa percepção toda no nosso workshop de constelação. Família, muito feliz. Parabéns, já estou usando o floral. Que maravilha. Então, já tenho o contato da Elisângela, mas depois eu vou divulgar, tá? Ainda vou fazer um esquema aqui no meu site, que vai ter até o contato das meninas, que o nome do grupo chama Flama. Uma honra, foi fantástico para mim poder participar. E, como eu disse na nossa reunião, que eu fiz uma reunião com elas, que eu passei para elas, né? Elas foram as primeiras a saber, obviamente, publicamente, vocês aqui estão sendo os primeiros a saber. Elas fazem parte disso. Então, aqui, ó, Luíse, né? Aqui, ó, vocês fazem parte disso. E é muita gratidão, gratidão profunda. Esse é um reconhecimento. Gratidão a gente deve falar quando é um reconhecimento profundo, e não falar de qualquer forma, para tudo, como eu já gravei um vídeo falando aí da gratidão, né? Que as pessoas estão errando a palavra gratidão de forma equivocada. Então, muito obrigado, querida. Vamos ver quem mais aqui. Gostei demais, já compartilhei. Rosário, obrigado. E Rosário, paciente oncológico, né? Ex-paciente oncológico. Ok. Tem mais alguém? Salve, Alfa! Abraço, meu irmão. Sempre presente. Que bom, conseguiu entrar. Tandra, tá. Então, depois eu vou encerrar aqui para não ficar muito longo. Já passamos os 30 minutos. Depois vocês podem deixar comentários e eu vou respondendo com o tempo, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos.